Abba, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nenhuma reunião nesta terra, vou repetir, nenhuma reunião nesta terra se compara à reunião daqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Não há reunião nessa terra que se compare, porque aonde os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade estão, aí o Espírito de Deus está conduzindo cada um dos seus amados à sala do trono, na sua presença. E nessa presença nós podemos ouvir a voz do Espírito dizer: estes são os meus filhos amados, em quem eu me comprazo. Estes são os eleitos predestinados a me adorar em espírito e em verdade. Desde antes da fundação do mundo, eu já os tinha chamado, eu já os tinha predestinado. Não se compara, nada se compara à presença de Deus em nós e na reunião dos adoradores, porque quando entramos na sala do trono, ali nós podemos contemplar o Espírito Santo, o próprio Deus, nos chamando de filhos. E temos essa certeza porque Jesus, o primogênito entre muitos é você, sou eu, e muitos que os adoram. E nós podemos ver como foi louvado. Somos réplica, somos clone, somos semelhança desse Deus, aleluia. Como é maravilhoso olhar para você, igreja, olhar para você, meu irmão e minha irmã, e ver uma réplica, e ver o próprio Jesus, aleluia. Somos muitos semelhantes a Jesus nessa terra, e nessa noite nós entramos na sala do trono para receber de Deus a certeza, a confirmação de que Ele nos ama, de que Ele nos ama. E nós não precisamos temer coisa alguma, porque por esse novo e vivo caminho não pode haver dúvida. Foi Deus quem preparou esse caminho. Está consumado. Desde antes da fundação do mundo, estava predestinado que nesta noite, 5 de dezembro de 2021, você estaria aqui, eu estaria aqui, na sala do trono, diante do Deus Todo-Poderoso, para receber dele a palavra viva, eficaz, verdadeira, que somos filhos eleitos, somos aqueles que chegarão à estatura de varão perfeito, como Cristo Jesus, como Cristo Jesus. Eu creio, por isso eu estou na sala do trono, você também está na sala do trono. Glória a Deus por isso. Amém, abençoados. Aplaude bem forte ao Senhor, com essa alegria e essa certeza no coração, que o Senhor nos conduziu à sala do trono. Experiência maravilhosa, né? Podem se assentar. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.
nossa vontade é continuar, né? Louvando e adorando o nosso Senhor Cristo Jesus. Nosso espírito se enche, né? Fica cheio, transborda. Glória a Deus por isso. Não podemos ter dúvida. Não podemos ter dúvida. É disso que eu quero falar nessa noite com você. Bem propícia essa hora, né? Para nós não termos dúvida daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Ele já consumou naquela cruz, né? E nos deu vida eterna. Sabe, igreja, dúvida é uma fortaleza na mente que impede relacionamentos humanos, né, que não deixa crescer amizades. Dúvida é uma fortaleza, é um inimigo da fé, sabia? Quer ver um exemplo? Talvez onde você trabalhe, você seja um funcionário muito exemplar. E seu chefe queira dar uma oportunidade para você, te promover. E ele conversa com um dos colegas, com um dos diretores e diz, olha, eu acho que eu vou promover fulano de tal. O que você acha dele? Ele pode dizer assim, não sei não, viu? Esse não sei não. Já foi uma sementinha de dúvida colocada na mente do chefe. Verdade ou não, amados? A dúvida, ela tanto pode vir da nossa própria mente, como ela pode ser também plantada por outros. Ela destrói amizades. Às vezes você tem um amigo muito querido, um amigo, uma amiga, um companheiro de muitos anos, ou de semanas, ou de meses, ou então está começando. Mas alguém, ou a sua própria mente, diz, você está com fulano, você confia nele. Pronto. Você já não vai mais construir a amizade que você queria. Você já não vai alavancar o relacionamento que você tinha. Porque uma semente de dúvida foi plantada na sua mente. Isso é próprio do ser humano, concorda, igreja? Próprio do ser humano, porque o ser humano, ele é falho. O ser humano, às vezes, pisa na bola, né? Às vezes mente, às vezes não corresponde à sua expectativa. Isso é próprio do ser humano. Vida que segue. Amém, pessoas? A natureza humana é assim mesmo. Você pode até duvidar, estragar o relacionamento, se você não quiser esclarecer. Eu sempre digo assim, uma boa conversa esclarece muitos problemas. Mas você agora mesmo deve ter pensado, será? Você já pôs uma dúvida nessa frase que eu coloquei. Então, a dúvida, ela é sutil. Ela vem sutilmente e se aloja na sua mente. Tudo bem. Agora, você nunca pode ter dúvida a respeito do Deus que você crer. Nunca, amados. Nunca. Porque se essa dúvida vier, você precisa ter uma boa conversa, sim. Você precisa esclarecer, sim. Você precisa mandar embora essa dúvida, sim. Você precisa resistir essa dúvida, sim. Porque não é com um colega, um amigo, um pai, uma mãe, um irmão, um parente, um conhecido que você está lidando. Você está lidando com o próprio Deus. E com esse Deus, você tem que ter um relacionamento forte, firme, constante, fiel e verdadeiro. Porque Ele é fiel e verdadeiro com você. Você pode até andar com uma amizade superficial, enganando e sendo enganado, mas com Deus jamais. Você jamais vai andar com Deus com uma duvidinha, seja ela qual for, contra Ele. Por quê?
Nós vamos ver isso na palavra agora. Abra aí no livro de Números. Vamos começar lá no livro de Números, capítulo 23. E nós vamos ver por que nós não podemos nunca duvidar de Deus. Nunca. E se acontecer de uma dúvida querer entrar, você já lança fora. Amém? Essa fortaleza. Porque dúvida é uma fortaleza que vai minar a sua fé. E o justo vive pela fé. Então você não vai conseguir andar com uma fé mais ou menos, porque esse mais ou menos está comprometendo não a sua amizade comigo, com outros, mas o seu andar com Deus. Amém, abençoados? Glória a Deus. Números, capítulo 23, versículo 19. Eu não vou contar a história inteira, porque vai ficar muito longo. Diz assim, essa palavra basta. Deus, atente para a palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará. Você entende que não é um relacionamento com um outro ser humano que está sujeito a falhar com você, pisar na bola, mentir, te enganar. Não é esse relacionamento. O seu relacionamento com Deus é esse Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo falado, não o realizará? Como você pode ter dúvidas sobre Deus? Não pode haver dúvidas. Ainda existem muitas pessoas que têm dificuldade de andar pela fé, porque ficam comparando Deus, as atitudes de Deus, o realizar de Deus com os homens. Deus não é homem. Deus é espírito, é verdade. Ele não mente, ele não volta atrás, ele não se arrepende. Ah, mas está demorando muito. Ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ah, mas a vida eterna só quando eu morrer. Vai acontecer, porque você vai morrer. Eu vou morrer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E é claro que a vida eterna eu só vou receber quando eu morrer. Morrer na carne, mas meu espírito vive e vai reinar para sempre e sempre com Cristo Jesus, porque foi para isso que eu nasci. É só o tempo. Não podemos ter dúvidas sobre isso. Amém, abençoados? Essa fortaleza, ela não pode estar na nossa mente, de maneira nenhuma. Glória a Deus. Eu quero saber o que foi que Paulo, então, falou sobre isso. Então, abra lá no livro de Hebreus, capítulo 6. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Porque, certamente, Paulo andava e confiava nesse Deus. E teve uma experiência tremenda com ele. Amém, abençoados? Hebreus, capítulo 6.
versículo 13. Vamos ler aqui. Fazer uma leitura um pouquinho mais longa. Todos acharam? Hebreus 6, 13. Olha o que o apóstolo Paulo falou, então. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Os homens juram por quem lhes é superior. E o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa, diga assim: eu sou herdeiros da promessa. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Olha, vamos repetir todos juntos, porque, sabe, não posso falar sozinha, você tem que falar também. Vamos repetir isso. Após mim você diz: é impossível que Deus minta. É impossível. Agora você já sabe, se tem alguma coisa impossível, isso é impossível. O quê? Que Deus minta. Porque Deus não é homem para que minta. Aí você diz: eu já andei com tanta gente mentirosa, mas anda com Deus e você vai andar com quem não mente. Você vai andar seguro com alguém que não mente. Porque a igreja fala a verdade, é muito duro andar com gente mentirosa, não é verdade? É muito duro. Então, é melhor andar com Deus. Na certeza de que você anda com alguém que não mente. Vamos continuar aí só mais um pouquinho. Tenhamos forte, versículo 18. Tenhamos forte consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre. Diga: para sempre. Vou andar com Deus, porque Ele não mente. Sabe, abençoados, às vezes as pessoas, elas até gostam de você, gostam, mas quando elas dão algo para você fazer, e você não faz segundo o que elas esperavam que fosse feito, elas se arrependem de ter dado para você fazer. Mas Deus não. Deus nunca se arrepende. Está consumado o plano dele na sua vida, na minha vida, na igreja. Ele jamais vai se arrepender de chamar você de filho, de filha, de amado, de amada, porque ele é perfeito em obras. É tremendo esse nosso Deus. Não dá para não se regozijar falando dessa palavra e de viver com esse Deus. Por isso que nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo,
Amém? E não duvidamos desse Deus. Não se esqueça, dúvida é uma fortaleza que destrói. Não vou destruir, lógico que não pode destruir, mas que abala a fé. Amém? É inimiga da fé. Dúvida é uma fortaleza inimiga da fé. Não se esqueça nunca de que a dúvida, destrói relacionamentos, destrói amizades. Uma vez, conta a palavra que Paulo, muito amigo de Barnabé, andava com Barnabé e Marcos era muito jovem, também andava com eles. Mas um dia, Marcos não quis seguir em viagem com Paulo e Barnabé. Paulo ficou muito bravo, sabia? Paulo ficou muito bravo com Marcos. E teve uma discussão tão terrível com Barnabé que os dois acabaram se separando. Porque Barnabé achou que Marcos ainda era jovem, que ele poderia, que Paulo poderia compreender, mas Paulo não abriu mão. E Paulo então seguiu com Silas e Barnabé seguiu com Marcos. A dúvida sobre o comportamento de uma pessoa destrói amizades, sabia? Isso aconteceu com Paulo. Só que Paulo, lá no livro de 2 Timóteo, vamos ver, 2 Timóteo, vamos ver se eu vejo direitinho aqui. Já no finzinho da sua carreira, Paulo acabou dizendo para que Timóteo fosse até ele e trouxesse Marcos, que lhe era muito útil no ministério. Glória a Deus por isso, né? Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele diz assim, vamos no versículo 9 para você entender. Está escrevendo a Timóteo e diz, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos, aquele que havia deixado Paulo em alguma das suas viagens. E agora, Paulo diz, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha que tremendo. Olha que maravilhoso. Acabou-se a dúvida em relação a Marcos. Paulo reconheceu que Marcos, deixa para lá, sabe? Tudo é nada. Deixa para lá a desconfiança. Ele deve ter crescido muito já. Ele já está pronto para o ministério. Ele não deu conta naquela época, mas agora ele vai dar conta. Traz ele, porque ele é muito útil no ministério. Olha o que uma desconfiança faz e uma confiança faz. Não é maravilhoso? Deus é perfeito. Essa história não só aconteceu com Paulo, não. Acontece com muitos irmãos. Acontece com muitas pessoas. Acontece com muitas amizades. Acontece com muitos relacionamentos. Diga para você mesmo, não vou deixar a dúvida se alojar na minha mente sobre ninguém. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
E Ele confia em nós. Diga, Deus confia em mim. Não importa o que eu faça. Ainda que eu não seja fiel, Deus é fiel. Ele não desconfia de mim. Eu tenho plena certeza que Ele não desconfia da igreja dEle. Ele tem pleno controle sobre a igreja dEle. Ele anda confiante na igreja dEle. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Amém. Abra no livro de Mateus. Eu vou contar uma história aqui. Mateus capítulo 14. Versículo 22. E você vai ver como Deus não desconfia de nós. Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? Está escrito assim. Mateus 14, 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha a dúvida. Esse era Pedro. O Pedro que viu Jesus andando sobre as águas. E ele, pensando que era um fantasma, Jesus disse para ele: vem. Ele então, na confiança do chamado, diga, confiança do chamado. Você foi chamado, escolhido, predestinado. Você tem certeza disso? Absoluta certeza. Então, nunca duvide disso. Pedro, quando ouviu o chamado, vem sobre as águas, ele foi e andou. Se está escrito eu, e andou. Mas ele, em seguida, olhando para o quê? Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, mas observando o vento forte, teve medo. Teve medo e começou a afundar. Teve medo, quer dizer, teve
dúvida. E começou a afundar. Muitos já entenderam o que é chamado, o que é eleição, o que é predestinação. Mas quando os ventos fortes das vozes que começam a lançar dúvidas sobre a mente, começam a se alojar, começa a naufragar na fé. Não pode ter dúvida. Mas você não vai afundar. Porque esse Deus, imediatamente, o que ele fez com Pedro, vai fazer com você. Vai te tomar pela mão e vai te levantar e pôr de pé. Porque ele começou a boa obra e ele vai terminar. Ele vai terminar. Glória a Deus. Só que você pode ouvir o mesmo que Pedro ouviu, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso é que você constantemente precisa estar ouvindo, e ouvindo a palavra de Cristo, para que a sua fé aumente cada dia mais. Você seja aquele justo, pois a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até ser dia perfeito, até alcançar a estatura de varão perfeito. Então você vai poder andar sobre as águas de tudo, de todos os problemas. Não duvide. Você está andando com Deus que não mente e confia em você. Esse mesmo Pedro foi aquele que Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu, porque Deus não mente. Ele não mente. Se ele falou, se ele já te avisou de alguma coisa, melhor você acreditar, porque vai acontecer. Ainda bem que nós todos sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Diga, tudo coopera para o nosso bem. Amém? Então, vamos lá. Mateus, Pedro anda sobre as águas. Vamos ver uma coisa, abençoados. Sempre que nós lemos a palavra, nós temos que entender uma coisa. Abre 2 Timóteo. Às vezes você deixa algumas fortalezas entrar na sua mente em relação à palavra. E não deve acontecer isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Diz assim, quem achou, diga amém. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos repetir isso? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra.
Você ainda tem alguma dúvida sobre isso? Sim ou não? Porque é a palavra. É a palavra que sai da boca de Deus e do apostolado de Paulo para a igreja em Cristo Jesus. Toda a palavra é divinamente inspirada para instruir, para corrigir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Não há nenhuma dúvida disso. E todas as vezes que essa inimiga da fé, chamada fortaleza, cujo nome é dúvida, desconfiança, tentar alojar na sua mente, você abre em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 2, a partir do versículo 1, já estamos terminando. Diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Não há dúvida que resista a isso. Não há fortaleza que não caia por terra quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, abençoado. Glória a Deus. Pode ficar de pé. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte ao Senhor, porque nós somos um povo da graça, um povo bem disposto, um povo alegre, um povo que Deus preparou. Um povo que aqui se reúne para louvar ao Senhor e engrandecer o seu nome. Apóstolo Marcos Gomes, glória a Deus por sua vida. Vamos aplaudir o Senhor novamente. Glória a Deus.